ametista aí para trazer aí uma luz pra gente. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Isso. Fazendo aqui a nossa paradinha, né? Nossa reflexão do dia. Um tempinho aí para vocês irem chegando. E hoje eu vou fazer uma experiência aqui com vocês, que normalmente vocês me veem ler as cartas na posição sempre direita. E hoje eu vou fazer um experimento aqui com vocês para mostrar que é possível também ler as cartas na posição invertida. Perceba que eu estou fazendo um embaralhamento aqui diferente, porque eu trabalho com as cartas na posição direita, venho trabalhando, né? Eu quero começar também a abrir-me a essa possibilidade de estar trabalhando com as cartas invertidas por um tempo, sentir essa energia, né? Essa vibração, um caminho que eu sempre tenho evitado, mas que ultimamente eu tenho maturando essa possibilidade, porque tem algumas leituras, eu acho que dá para você ler com as cartas na posição direita, tranquila, assim, sem problema, porque o contexto da leitura vai nos ajudar, vai nos dizer se aquela carta está revelando os seus aspectos mais sombrios, os seus aspectos mais positivos, né? E não só o contexto da leitura, gente, que é muito importante. Dentro de uma abordagem terapêutica, a gente não é o leitor ou o tarólogo, o estudioso do tarô, que lê o tarô sozinho. Ele lê com a pessoa interessada, porque a carta... Imagine, você já deve ter assistido alguns filmes, assim, um filme lindo que eu assisti uma vez, que era de uma criança, que ela era a única alfabetizada na vila. E todas as pessoas, todas as cartas que chegavam naquela vila, ela sentava e lia para as pessoas. E às vezes eu dizia, meu Deus do céu, temas às vezes tão profundos, tão fortes. Será que essa criança, como é que fica isso, né, na cabecinha dessa criança lendo essas cartas? Mas o que acontecia? Para aquela criança, era um texto. Era um texto que tinha, ela via a reação emocional das pessoas, né, para saber se era um texto, porque ela era muito pequena, para, assim, ter aquela maturidade, aquela compreensão exata do que significava aquele conteúdo, aquele texto ali, aquela carta para aquela pessoa. Mas a pessoa ficava alegre, ficava triste, ou chorava, e aí ela ia aos pouquinhos entendendo que aquelas mensagens, aquele contexto tinha um teor mais de alegria, tinha um teor mais de dor, ela ia se familiarizando com as palavras, com as frases, com a forma como as coisas eram ditas. Mas quem tinha realmente as informações, a experiência, o contexto, que desse uma compreensão mais profunda para aquela carta ali, era a pessoa que estava recebendo a carta, era o destinatário, né? Era a pessoa que estava pedindo aquele apoio para ler. Algo parecido acontece no tarô, com uma diferença de que o tarólogo é um estudioso dos símbolos do tarô, então ele já, normalmente um adulto, né, se pressupõe que ele já consiga perceber as mensagens, às vezes até não ter no consulente na frente dele, as mensagens que poderiam estar refletidas, expressas ali naquela carta. Mas imagine só, se eu tenho o destinatário, a pessoa que recebeu a carta ali na minha frente. Então eu preciso dessa informação, porque eu estou traduzindo, lendo a carta para ela, mas ela que tem o contexto. O meu consulente é que tem o contexto da situação que ele está vivendo. Então, à medida que eu vou abrindo as cartas na mesa, que eu vou revelando, que eu vou falando sobre aquelas cartas, que eu vou falando sobre aqueles símbolos e tentando contextualizar na pergunta que ela fez, ela vai me ajudando a fazer a leitura. Ela vai me ajudando a ter o entendimento e as palavras e o contexto que ela traz pode servir de uma chave importantíssima, determinante para o curso da leitura. Se eu não sei o contexto da experiência que a pessoa está vivendo, fica uma leitura vaga. É uma leitura mais vaga e eu posso me equivocar, posso trazer uma informação que não é justamente aquela, porque ela está desvinculada do contexto. Então, a interação com o consulente, ele participando da leitura, isso daí, tem isso aqui que eu me lembrei, tem essa informação aqui,
eu estou vivendo a experiência aqui. É muito diferente a abordagem do tarô terapêutico, o tarô voltado para o autoconhecimento, uma leitura, do que um tarô adivinhatório feito por um vidente, que ali ele pode ter o tarô na frente dele, pode ter qualquer outro oráculo, pode ter as borras de café na xícara ou qualquer outra modalidade oracular e ele vai conseguir adivinhar. Ele vai trazer algo que não está claro, o que está em qualquer tempo, passado, futuro, da vida daquela pessoa, porque ele tem um dom maior, uma abertura mediúnica, a gente pode dizer assim, um canal sensível mais aberto para captar essas informações. Então, às vezes ele nem está lendo o tarô, ele está lendo o campo, ele está recebendo algum tipo de informação e ali ele passa para aquela pessoa. Mas o tarô, dentro de uma abordagem terapêutica, ele inclui o contexto, ele inclui essa interação com o nosso consulente. Então, queria fazer só uma reflexão hoje com vocês, voltando aqui. Hoje eu vou estar trabalhando com as cartas na posição direita e na posição invertida, que vocês não me viram fazer isso aqui ainda, então hoje vocês vão estar participando comigo. Então, se você tiver uma pergunta, você que está aí agora, se você quiser fazer uma pergunta, que tem algo que te dê uma orientação, vamos fazer assim? Uma orientação, ou você que sabe, se você quiser pedir algo que você precise ver numa situação que está oculto, que você não está conseguindo acessar, compreender bem, você pode fazer essa pergunta também, sabendo que aqui é para o coletivo, né? Mas você que está aí presente pode ser aí contemplado com algo mais direcionado para você. Ó, nem veio invertida, eu misturei as cartas. Poxa, essa daqui vi invertida, é uma carta já muito forte. E se ela viesse invertida, vixe, a gente estaria numa situação aqui mais complicada, porque a Lua... Não, na verdade não. Deixa eu desfazer e reconstruir o que eu fiz. Não, nem sempre. Porque se eu estou contactando aspectos difíceis da Lua, eu estou vivendo na minha vida aspectos mais dolorosos da carta da Lua, e vem a carta da Lua invertida, pode estar significando que eu estou um pouco saindo daquele processo também. Então, não necessariamente a carta da Lua invertida é uma carta negativa. Depende muito do contexto. Isso vale para tudo. Então, vamos lá. A carta da Lua. Essa autora aí, essa artista, ela representa essa carta. Eu gosto muito desse tarô. É esse aqui, tá? Videntes da Luz. Porque ele tem uma linguagem assim acessível, a gente mergulha mesmo nas imagens e chega rápido, não são tão complexas. Então você vê uma mulher aí como se ela estivesse meio inconsciente, eu vou puxar um pouquinho aqui mais para cima para você ver melhor ainda. Parece que ela está meio assim numa inconsciência, num estado assim de talvez onírico. Sabe quando a gente sonha? A gente sonha, tem essa atmosfera assim de sonho, essa carta. Olha só para você ver melhor. Tem uma atmosfera de sonho. Então, e isso tem a ver com a carta da Lua. O sonho, eu não sei se aquilo é real, se aquilo está acontecendo mesmo, se eu estou vendo dessa forma, se é uma ilusão. Eu estou nesse momento, quando a carta da Lua aparece, mergulhada numa experiência, meu inconsciente, aí representado por essas águas profundas, né, nas quais ela está imersa. Esse inconsciente, eu estou totalmente em contato, meu inconsciente está aberto. Carla, como assim o inconsciente está aberto? O inconsciente da gente não é aberto, abertão? Não, o inconsciente da gente está atuando na nossa vida o tempo todo, só que a gente está no ego. A gente está funcionando assim, trazendo os princípios do aqui e agora, da realidade, para o ego, porque senão a gente, se fica muito inconsciente, assim, aberto, a gente entra num universo paralelo, e aí eu digo, atravessa a rua e um carro te atropela, porque você está assim, tá em outro mundo, em outro universo.
Então, ou você pira, você surta se o inconsciente estiver aberto o tempo todo, porque todas as experiências vividas, tudo aquilo que acontece na sua vida, na vida sua ancestral, na vida do mundo, do universo, as imagens, tudo aquilo, está tudo no seu inconsciente. Está tudo ali de uma forma, às vezes até organizada criativamente, mas está tudo ali. Quando o inconsciente está aberto, quando é que o inconsciente se abre mais, quando é que a gente entra mais em contato com esse material? Quando a gente está dormindo, nos sonhos. Os sonhos, o inconsciente, ele se expressa na sua linguagem. Qual a linguagem do inconsciente? Os símbolos. Os símbolos. Quando a gente usa um oráculo, a gente está conscientemente criando espaço para dialogar com o inconsciente. Naquele momento que eu paro para poder entrar em contato com o oráculo, com o tarô, por exemplo, eu estou ali me abrindo, eu estou perguntando algo ao meu inconsciente. Eu estou me voltando para dentro, entrando num mini processo de expansão de consciência, para entender o que está disponível ali para mim de informação que eu preciso agora, quando eu estou conseguindo acessar no estado de vigília. Então eu preciso daquelas informações, eu preciso daquelas inspirações, eu preciso ter um entendimento mais profundo do que está me acontecendo. Então eu olho para o meu inconsciente, ou eu vou para uma terapia e com as técnicas da terapia, o terapeuta vai me ajudando a partir de várias questões, observando meu comportamento, as doenças que estão aparecendo para mim, os fatos, os fenômenos que estão acontecendo na minha vida agora, as minhas crenças. Ele vai me ajudar a conversar mais com esse inconsciente. Então, o que é a carta da Lua? É justamente esse momento da nossa vida em que a gente está muito em contato ou muito conduzido pelo inconsciente. É como se o inconsciente estivesse um pouquinho mais aberto do que o comum. Quando esse inconsciente está mais aberto, tudo está ali. Então eu posso ter disponível para mim, normalmente, questões vivenciadas no meu passado. Essa é uma questão aí da Lua. Eu posso ter um estado de um pouco de confusão, porque eu não estou entendendo o que está me acontecendo. O inconsciente está atuando de uma forma muito profunda e eu não sei o que é real e o que não é. Então eu tenho um risco de olhar as coisas e ver aquilo que não está no mundo concreto. No mundo concreto, está acontecendo dentro de mim. Eu posso me confundir. Eu posso olhar as coisas e achar que são e não são. Por quê? Quando eu gosto de fazer essa analogia. Quando a gente, não é nem uma analogia, na verdade é uma descrição do que acontece na noite, que a Lua ela está sempre ali. É um satélite que a gente não vê porque o Sol é mais potente e a luz do Sol ele clareia o céu e não dá para a gente ver a Lua, não tem acesso, mas ela está sempre ali, ela está ali. Está girando, a gente, né, girando ao redor da Terra. Então, dependendo do lugar onde a gente está, talvez ela não esteja acessível à nossa visão. Mas o que acontece quando a gente gira, a Terra gira e é noite? Aí a gente não tem certeza daquilo que a gente está vendo. A gente precisa de uma iluminação artificial para poder ver as coisas. A gente precisa acender uma luz para poder não cair no escuro, não se esbarrar nas coisas. A gente olha as imagens, olha a rua, olha uma coisa ali na calçada que a gente vai passando. Eu me lembro uma noite que eu estava morando num sítio e eu vi um negócio assim preto no canto de uma varanda muito grande e tinha muitas aranhas caranguejeiras lá, mas grandes mesmo. Uma época que eu morei lá, grandonas. E eu fiquei ali vendo na minha frente, gente, eu vi até ela se mover, para dizer a verdade, eu vi ela se mover. Se a aranha fizesse um barulho, eu acho que eu teria escutado até o barulho. Porque eu estava convencida daquilo que eu estava vendo era uma aranha caranguejeira grande. E aí eu fiquei, fechei a porta, botei um negócio assim para que ela não entrasse, né? E aí eu esperei. No dia seguinte, eu dei muita risada, porque no dia seguinte que eu fui lá olhar, parecia que era um ninho velhinho de passarinho que tinha caído, tinha muitos fiapos assim, pareciam as patas, não sei.
Mas eu fiquei olhando aquilo e fiquei rindo de mim mesma, né? Do quanto que eu fiquei, meu Deus, olha essa aranha, que tamanho que tem essa aranha. E aí comecei a entrar, e aí a gente entra no medo, a gente entra numa coisa interna, assim, as imagens, as memórias, tudo acontece ali, porque a gente está vendo algo que, na verdade, está um pouco confuso, porque não tem luz suficiente, não tem clareza suficiente para distinguir o que está acontecendo. Então, quando é que a carta da lua também aparece? Quando eu estou, o meu inconsciente foi ativado por algo que aconteceu na minha vida. Às vezes, um término de um relacionamento, ou uma pequena doença começa a aparecer, não sei, algo aconteceu na minha vida e me coloca, ativa uma memória que eu não estou consciente daquela memória. Eu começo a ter, por exemplo, uma crise de ansiedade. Mas, meu Deus, o que foi que essa pessoa que era tão organizada começa a ter essa crise de ansiedade? Porque algo foi ativado aí na memória dela, dos medos mais profundos que ela, às vezes, que ela tentou controlar, que ela tentou, não desorganizou o sistema nervoso. O medo é um sentimento normal, só que o sistema dela, o medo começou a ser desproporcional. Então, quando a gente começa também, o nosso inconsciente vir à tona os nossos medos mais profundos, às vezes nossos medos de infância, aqueles medos de experiências traumáticas, aqueles medos que vêm das fantasias da gente, né? Então, isso também está relacionado com a lua, que são as imagens do passado, tem a ver com a lua. Então, resumindo, assim, a carta da lua é uma das cartas mais complexas do tarô. Quando ela aparece, a carta da lua, é o melhor momento para a gente iniciar um processo terapêutico. É um momento fantástico para você, se você não tem ainda, botar ao lado da sua cama, se você não tem, compre, ou então recicle um caderninho, uma agenda velha que você tenha, e colocar ao lado da sua cama com a canetinha, Caderno dos Sonhos. Caderno dos Sonhos, Carla, eu não posso fazer isso com o meu celular? Pode fazer com o celular, mas é porque existe um mecanismo, uma ligação do nosso cérebro com as nossas mãos, com o ato de manipular coisas, de escrever, de desenhar as letras, de desenhar os símbolos. É uma comunicação diferente, é uma expressão diferente daquela de eu falar um áudio, gravar um áudio no computador, no celular, ou eu digitar, simplesmente usando a ponta dos dedos. Quando eu escrevo, eu envolvo outras forças minhas que vão acionar sinapses diferentes, vamos dizer assim, né? Tentando explicar aqui de alguma forma. Mas se você não tem um caderninho dos sonhos, bote no seu celular mesmo, que é melhor do que não fazer. O que, Carla? Acordou durante a noite com um sonho, ou de manhã cedo, na hora que você não tem, mesmo que você não lembre do sonho todo. Não lembra do sonho todo, mas você lembra de um pedacinho. Aí você vai lá, lembra só de uma imagem, escreve. Se não tiver o bloco, escreve no celular mesmo ou grava o áudio. Não deixe passar, não fique pensando, de manhã eu vou me lembrar, não, eita, agora eu estou acordando, eu estou com pressa, depois eu vou me lembrar. Não, escreva uma frase. Eu vou pegar aqui, eu estava subindo uma rua deserta. Eu estava andando com meu carro na contramão, sei lá, alguma coisa assim. Eu me vi, não me lembro mais nada, eu só me vi que eu estava no carro, dentro do carro, e que eu estava na contramão. Pronto, que mais? Nada, não me lembro de nada, escreva isso. Por quê? Esse momento que você está dando voz ao seu inconsciente é como se você estivesse abrindo um pouquinho mais ele, e essa lembrança que você teve, esse símbolo, esse sinal, essa imagem, vai funcionar como uma corda que você vai manter ele aberto, você vai segurar. Durante o seu dia, como você manteve aquela cordinha ali, registrada, segura, outros eventos ou outras lembranças do sonho vão começar a aparecer. E vai acontecer coisas no seu dia que você vai ficar mais atenta e vai conseguindo aos poucos e conectando e tendo uma compreensão do que era que aquele sonho estava querendo te revelar. Então esse momento da lua é um momento riquíssimo para a gente poder prestar atenção com os nossos sonhos, para entrar mais em contato com esse material, desenhar os sonhos, desenhar e ver as sincronicidades, observar as sincronicidades, é se observar, porque o seu interior, embora possa ser um momento de muita confusão, de as coisas não estão claras, está nebuloso, não tem muito à frente
o que eu vou fazer, não tenho muita clareza daquilo que eu estou vendo, fique calmo, tranquilo, porque à noite, depois da noite vem o dia e o sol volta a brilhar e trazer a clareza para você. Mas esse momento, ele pode ser, se bem explorado, ele pode ser muito rico mesmo. É observar os seus comportamentos inconscientes também automatizados. É uma carta do feminino, é uma carta que também nos chama nessa proposta do inconsciente, a prestar atenção na nossa intuição. Observe, sinta, siga a sua intuição. E não queira também deixar que as coisas fiquem logo claras, porque enquanto a lua estiver passando, você não tem como ter essa clareza. Então evite no momento da lua, no momento que o seu inconsciente está assim, tomar decisões importantes na sua vida, tomar decisões precipitadas, porque você vai estar tomando decisões muito assim inconscientes, por assim dizer, movida por forças talvez emocionais, talvez por medos, talvez por crenças antigas, por tradição familiar, por algo que você não está processando deliberado, não está assim tendo condição de ser livre para poder escolher. Você está influenciado por forças potentes da sua história de vida. Bem, gente, olha, ficou longo aqui, viu? Teria muito para poder falar, porque essa carta ela é bastante profunda mesmo. Eu vou ler só um mantra dela daqui do próprio autor, né, do Vidente da Luz. Eu estou seguro e alcanço novos níveis de conhecimento inconsciente enquanto eu me rendo à vontade do universo. Faz parte do nosso processo de crescimento. A vida é assim, a sabedoria da vida é assim. A chuva, o sol, a noite, o dia. Altos e baixos. E assim a gente segue crescendo e vivendo. É isso. Se você diga aí o que você achou, o que você está vendo nessa carta, que tem coisa ali que eu não comentei, óbvio, tem símbolos ali que eu nem vou comentar agora, mas diga aí o que você achou, se você se encontrou de alguma forma nessa carta, se tem a ver com você, se você dá uma curtida, se você chegou, escutou até aqui esse vídeo, dá uma curtida aí para poder o algoritmo espalhar um pouquinho mais esse vídeo, né? E o canal crescer. E é isso, gente. E a gente volta a se encontrar por aqui. Um abraço.